Olá, amados, graça e paz. Em mais um dia, segundo aquele que nos fortalece, que nos capacita, aquele que agindo ele não há quem possa impedir, aquele do qual a palavra diz que nele não há maldição, condenação para aqueles que estão em Cristo. Nenhuma ferramenta preparada contra a nossa vida prospera. Toda língua que se levanta contra nós, nós a condenamos, porque agindo ele não há quem possa impedir. Aqueles que são abençoados nas regiões celestiais, ninguém pode impedir, segundo aquele que tudo opera e executa, e nós depositamos a confiança. Como bem diz o salmista, elevo os meus olhos para o monte, de onde virá meu socorro? Ele faz uma pergunta e logo faz uma exclamação: meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, a terra. Aquele que tudo opera, aquele que sem ele nada do que tem havia sido feito, e pela submissão do coração herdou tudo do Pai, e a ele seja toda a honra e toda a glória, para hoje e todo sempre, aquele que nos justifica, aquele que nos capacita, aquele que nos direciona dia após dia nas mesmas obras. Ele nos ensina: se vós estáis em mim e eu em vós, sede santos, sede justos. E por isso perseveramos. Assim, quando ele quis ser a segurança daqueles que o rejeitaram, da qual ele faz o lamento profético sobre aquela cidade do Monte das Arábias, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes vos quis ajuntar, assim como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das suas asas, mas vós são aqueles que edificam o túmulo dos profetas e adorna o dos justos. Assim ele fez o lamento profético. Mas para aqueles que depositam nele a sua confiança, são aqueles da qual estão seguros. Assim como o Pai é aquele que o protegeu, a pupila dos olhos do Senhor, assim ele é aquele que nos guarda debaixo das suas asas, da qual somos protegidos. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, aonde ele sempre nos ensina: não temeis os meros mortais que podem tirar o pneuma, o fôlego de vida, e nada fazer com a vossa alma. Mas antes vos ensinarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar o pneuma, o fôlego de vida, do qual não há um mísero dos cacos espalhados ao chão que possam reter, tem o poder para lançar tanto o corpo e a alma aonde o seu verme não se queima, aonde o fogo não se apaga. A este temeis. Aquele que tem a chave da morte, a chave do inferno, a chave de Davi, que carregou sobre os seus ombros, e assim como o Pai lhe concedeu, ele nos outorga, porque agindo ele, ninguém impedirá. Temos a chave, da qual todos os dias perseveramos na vigilância, onde a palavra diz que em vão vigia o sentinela se o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus não for aquele que vigia. Porque segundo o seu Espírito, ele nos concede a vigilância. A palavra diz que ele não tosqueneja, e assim depositamos a confiança, e ele é aquele que nos guarda, assim como o Pai o guardou à sombra do Onipotente. Aleluia! E assim ele nos guarda, e a sua sabedoria é um escudo e broquel para aqueles que nele depositam a confiança. E assim ele está a operar em mais um dia. Somos guardados em seu recôndito, aonde tudo opera e executa, aonde ele é fiel e tem nos sustentado dia após dia, nos sustentado, segundo renova as nossas forças e nos capacita dia após dia, e nos aperfeiçoa segundo um caráter aprovado, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, da qual
agindo ele ninguém impede. Revestimos da armadura do cristão, o capacete da salvação, a espada, que é a palavra que é viva e eficaz, cingir a cintura, ó herói, o escudo da fé, do qual apagamos todos os dados inflamáveis do maligno, segundo cingir os lombos com a verdade, a cintura, aonde através da cintura que se há o equilíbrio, ele nos ensina a ter a sua força, o seu equilíbrio, espírito de ousadia, de intrepidez, de ousadia, porque não nos concedeu covardia, mas ousadia para perseverar dia após dia, calçando os pés na preparação do Evangelho da Paz, ministros de uma nova aliança, da qual o seguimos, porque ninguém vai adiante do seu mestre. Só há um mestre, um bispo e bom pastor, que aqueles que são do seu aprisco ouvem a sua voz e acata as suas advertências e permanece no caminho. Porque muitos, aqueles que rejeitam, ainda que falem em seu nome, mas estão à beira do caminho, acaba-se trazendo brasas sobre as suas cabeças, porque entendimento de próprios olhos não se desvia do mal, somente através daquele que é o elo da perfeição, aquele que ofertou um sacrifício com aroma agradável às narinas do nosso Senhor. E assim, através dele, através do seu Espírito, que é dom gratuito, de graça recebemos e de graça ofertamos, para que ninguém se glorie em suas próprias obras. Tudo por ele e para ele são todas as coisas. Ele é a primícia da ressurreição, do qual ele disse: todo aquele que me confessar de boca e crer de todo entendimento, amando somente a ele, a própria sabedoria da qual nós abraçamos de todo coração, de todo entendimento, que é desviar do mal de todas as suas posses, aqueles que usam a piedade sempre como fonte de alegria, porque aqueles que usam como fonte de lucro já estão à beira do caminho a mendigar esmola. Nós somos daqueles que perseveramos segundo o ouro puro, fino, refinado do alto, 7 vezes no fogo, muito mais valioso do que as finas joias, do que os rubis, da qual guardamos no nosso coração o bom tesouro, e a boca fala o que o coração está cheio. Aleluia! E assim perseveramos, porque ele nos sustentou, ele nos capacita, ele é a nossa confiança, o autor e consumador do qual, através dele, produzimos as mesmas obras. Ele disse, até farão obras maiores, porque eu vou para o Pai. E então, além de um advogado, o Espírito de Cristo, temos o juiz que está junto do Pai, do qual o Pai e ele se fez um. O Pai é a sua cabeça e ele é a cabeça da unidade da fé, unida num só propósito, num só coração, numa só mente, da qual a ele seja toda a honra e toda a glória para hoje e todo sempre. Aquele que vive, que reina, que esteve morto, sim, passou pela morte de cruz, mas vive e reina e está a exercer o direito, está segundo a sua equidade, segundo a sua justiça, segundo a sua imparcialidade, aonde agindo ele não há quem possa impedir, e a ele seja toda a honra e toda a glória para hoje e todo sempre. Ele está a trazer o galardão, traz o galardão, porque dele não se permite zombar. Tudo aquilo que semeares certamente colherás, quer sejam boas, quer sejam más, e assim contemplai quão grande livramento e recompensa para aqueles que perseveram e não negam o seu nome. Mas também ruína, destruição, porque ele, assim como ele concede graça aos humildes, ele se opõe aos arrogantes. Assim nos ensina a palavra do Senhor. E contemplai em mais um dia e uma semana
da qual estamos com o pneuma, o fôlego de vida, porque bem-aventurado aqueles que perseveram na devida obediência. Sim, muito melhor obedecer do que sacrificar, assim nos diz o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.